aqui que é uma bênção para todos nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, te rendemos graça de todo o nosso coração, pedimos a Tua bênção preciosa e poderosa, para que Teu Espírito Santo possa nos encher da Tua graça, Senhor, da Tua sabedoria, conhecimento e revelação, Pai querido. Que venha uma unção poderosa sobre nossas vidas nesta tarde, nesta noite, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, meu Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, e nos ajuda a caminhar na Tua presença, meu Senhor amado. Toda honra e toda glória da palavra desta tarde será entregue a Ti, porque Tu és o único digno de receber todo o poder, toda honra, toda glória, em nome do Senhor Jesus. Orienta o meu coração, orienta a minha mente, orienta a minha boca, para que possa pronunciar somente aquilo que Te agrada e aquilo que está exatamente conforme a Tua palavra, para que não haja desvios nem para a direita nem para a esquerda, mas que seja feita a Tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Um cafezinho? Minha esposa me trazendo um cafezinho aqui, muito obrigado. Jorge Coelho, aleluia. Boquetov, Deus te abençoe, Jorge, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmão, vamos dar início. Eu sei que alguns chegaram, não me viram aqui, pensaram, tá, hoje não vai ter sim, em nome de Jesus. Davi França, seja bem-vindo também. Shalom. Glória a Deus, aleluia. Tudo bom, minha filha? Tudo certo, tranquilo? Amém. Nós falamos que hoje ninguém deveria perder essa live, porque nós estamos nos aprofundando no fundamento da força. Eu tenho explicado aqui, porque já vi que muitos mestres, muitas pessoas não tocam nesse assunto, talvez por desconhecimento. Quase nunca é ministrado sobre isso. A pessoa insiste muito em poder, autoridade, e monte, oração, mais isso, mais aquilo, etc. Bem, mas existe também esse fundamento da força, porque ela funciona desde que o mundo é mundo. Então nós estamos aqui para tentar explicar, tentar aprender também. Eu também estou aprendendo, todos nós aprendemos, né? Para que nós possamos ser edificados nessa palavra poderosa. O fundamento é força, né? Depois o outro fundamento, os dois finais é o poder e finalmente depois a santidade. Gilberto Luiz também está assistindo, Sérgio Felipe também, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Bem, vamos lá. Eu quero fazer uma pequena introdução aqui dizendo o seguinte: nós estamos falando aqui de força, né? Força do Espírito Santo, a força do poder de Deus, a força de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu queria dizer uma coisa interessante, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos assim várias simbologias se referindo até à própria divindade, né? Por exemplo, Jesus disse assim: eu sou a porta. Não quer dizer que ele literalmente é uma porta, né? Por onde ele vai passar. Ele quer dizer o seguinte: eu sou a entrada, né? É por mim que tem que passar para chegar ao Pai, né? Eu sou o pão da vida, né? O pão da vida, que é o que alimenta todos aqueles que lhe seguem. E assim por diante, ele foi dizendo várias coisas de forma simbológica. E porque nossa mente é uma mente, né, que para entender a divindade, para entender a palavra, precisa realmente ter uma profundidade muito grande. Então, eu quero começar do comecinho de Gênesis, para a gente começar a chegar no que a força começou a produzir desde o início, né? No livro de Bereshit, o Gênesis, né? Bereshit, quando o Senhor iniciou o processo de criação, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer nos versículos que eu vou ler. Quando ele começou o processo de criação, a primeiríssima palavra que saiu da sua boca foi aquela expressão: haja luz. É interessante que não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Você vê o versículo 2, né? Que o primeiro diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 já vai dizendo assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você que já identifica algumas coisas aqui. Antes da criação do mundo, antes do Senhor falar qualquer coisa, já está dizendo que já havia trevas, já havia um abismo, já havia águas, porque o Espírito estava sobre as águas, né?
Depois nós vamos procurar entender que abismo é esse, que água é essa, etc. Mas o interessante é que quando ele então começou a criar, pela palavra criativa, a palavra bará, ele vai dizer assim, haja luz. E a impressão que a gente tem é que não havia nada, não tinha ninguém olhando, ninguém observando, e de repente Deus abriu a boca e disse, haja luz, e a luz apareceu. A questão toda é que a nossa Bíblia, por ela ter sido escrita, traduzida numa língua ocidental, numa língua portuguesa, então tem algumas coisinhas que dá uma diferença fundamental quando você não vai no texto original para entender realmente qual foi a palavra que saiu da boca do Senhor. Então, quando você tem dois verbos aqui, né, um eu vou falar, o outro eu só vou citar, mas não vou entrar nele agora não. Um, por exemplo, é o que diz, a terra era sem forma e vazia, era. Na verdade, se disser que a palavra era sem forma e vazia, a terra sem forma e vazia, você vai no livro de Isaías, ela diz que Deus criou os céus e a terra e a fez perfeita. Se Deus fez perfeita, como ela era sem forma e vazia? Na verdade, o verbo aqui é o verbo estar. Ela estava sem forma e vazia. Então, preste bem atenção que estar é o estado de alguma coisa, que podia ser perfeita no momento, e depois, por um incidente qualquer, ela se tornou imperfeita. Então, ela estava imperfeita, né? Você pode comprar um carro 0 km, e se esse carro der uma batida, esse carro estará com defeito, esse carro estará defeituoso, esse carro estará desconcertado, vamos dizer assim. Então, o estado dele no princípio era perfeito, mas ele bateu e de repente ele ficou num estado deplorável, num estado ruim, num estado negativo. Então, esse é o primeiro verbo, mas deixa eu explorar depois, outro dia de falar sobre isso. O segundo verbo é que nessa questão do haja luz. Imagine você que a impressão que se tem quando ele fala haja luz é que ele estava sozinho e do nada ele disse haja luz e a luz apareceu. Na verdade, a palavra correta aqui seria seja luz. Ora, se ele diz seja luz, olha como é que mudou o verbo. Haja luz é do sentido de existência. Quando ele fala seja luz, provavelmente ele está falando com alguém. Ele está olhando para alguém e dizendo para esse alguém, você, seja luz. Olha como é que muda toda a configuração por causa de uma palavra, né, que na tradução não correspondeu à realidade. Ora, quando você vai lá para o capítulo 1 de João, você vê lá que a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele, mas tudo foi feito por ele, através dele, por intermédio dele, para ele. Opa, peraí. Então, Hashem, o nosso Deus, o poderoso Jeová, não estava só. Olha que coisa interessante. Então, quando ele diz, seja luz, ele está dizendo para alguém. E esse alguém, claro, que vocês vão identificar rapidinho, que vocês são inteligentes. Seja luz. E aí, resultado. Que devemos considerar algumas coisas. Primeiro, que a palavra foi seja e não haja. Olha a diferença aí. Segunda coisa a considerar. Ele não estava falando para o nada, ele estava falando com alguém. Alguém estava ouvindo o que ele estava dizendo. Terceiro, essa luz, com certeza, não era o sol. Não era o sol. Os astros só foram criados no quarto dia. Aqui está começando a criação. Então não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com a claridade que nós vimos assim a olho nu, nada disso. Então não era o sol, não era a luz do sol, não era a luz da lua, das estrelas, de algum cometa, nada. Não tem nada a ver com astros, não havia astros ainda no firmamento. Então não era o sol, era uma luz que não era o sol. Quarto, observe atentamente que quando ele disse seja luz, as trevas já estavam ali. Porque no versículo 2 diz que as trevas estavam lá na face do abismo, né? Então, de repente, quando ele chama a luz, quando ele diz seja luz, elas apareceram, vieram também junto, né? Porque as trevas já estavam lá. Uma coisa interessante, que a expressão, ele disse a expressão seja luz, mas as trevas apareceram sem ele dizer seja trevas, ou haja trevas, se vocês quiserem. Ele não menciona nada sobre trevas, ou seja, as trevas já estavam antes. A luz é que aparece agora.
Vai vendo bem isso. Vai prestando bem atenção nisso aí. Então observe que, outro detalhe, as trevas já estavam lá, quando ele chama a luz, a treva tenta se apresentar também, porque as trevas, afinal de contas, queriam ser alguma coisa. Observe outra coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa aqui na tradução da nossa Bíblia em português. Eu vou mostrar várias coisas ali da tradução. Ele, quando ele fala luz, o Senhor, Hashem, ele usa singular. Ele não falou sejam luzes, haja luzes. Ele disse luz no singular. Então está falando que uma determinada pessoa vai ser a luz. Não são várias, luz. E a palavra trevas está no plural. Luz no singular e trevas no plural. E isso modifica uma série de conceitos e pensamentos nossos, como veremos mais à frente. Então, luz é singular e trevas é plural. Antes dele continuar criando, porque ele começou a criação, quando ele disse seja luz, começou então o processo da criação. Mas antes dele continuar, ele teve que fazer um ajuste. Olha que coisa interessante, ele começou seja luz e já teve que ajustar alguma coisa. O que foi que ele ajustou? Ele disse assim para a luz, eu vou ler o versículo aqui porque vocês têm que ler na Bíblia de vocês também, né? Eu quero que vocês notem uma coisa na Bíblia de vocês. Olha aqui, ó. Viu Deus que a luz era boa, maravilhosa, poderosa, e fez separação entre a luz e as trevas. Esse foi o ajuste. Quando ele percebeu que quando a luz veio, a trevas também queria se apresentar, queria vir junto. Ou seja, tinha que ter um espaço para que um ou outro dominasse. E por enquanto, antes da luz aparecer, quem estava dominando eram as trevas. As trevas sobre a face do abismo. Olha que coisa interessante. Estava dominando. Quando ele chama a luz, as trevas achou que não vai mexer comigo. Mas ele queria que a luz governasse, fizesse alguma coisa. Aí a Bíblia diz assim, viu Deus que a luz era boa e fez separação, separou. Luz é luz, trevas é trevas. Não foi uma separação automática, foi uma separação feita pelo Senhor, né? Aí, olha só que interessante, no versículo 5. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Agora preste atenção numa coisa aqui que vou chamar a sua atenção. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o versículo 5, quando diz chamou Deus à luz, se a sua Bíblia está em português, se ela foi escrita também por João Ferreira de Almeida, pode ser que seja uma outra versão, e eu esteja enganado quanto à sua versão, mas a versão João Ferreira de Almeida, que é a mais popular do Brasil, assim, chamou Deus à luz. O a letra A, chamou à luz, está com crase, está craseado. Você sabe que crase é aquele sinalzinho que tem em cima da letra A, que é o contrário do sinal agudo. O agudo é para a direita e a crase é para a esquerda, né? Então, o A significa o seguinte, chamou para a luz. Deus chamou, assim, chamou Deus à luz, chamou Deus para a luz, chamou dia. E as trevas, ele chamou de escuridão. A nossa palavra aqui está noite, mas no texto original está escuridão, que depois, talvez na sexta-feira, eu explique melhor isso aqui. A diferença entre a palavra hebraica luz e a palavra hebraica escuridão. Vocês vão ficar horrorizados com o significado dessas duas palavras. Quer dizer, horrorizado que eu digo assim, vai ficar feliz com a luz, mas vai ficar horrorizado já com uma profecia divina falando sobre as trevas que iam se perder. Então, quando ele chama para a luz, significa o seguinte, você venha para governar. Chamou a luz, você venha para governar. Ou seja, se a luz, quando ele diz seja a luz, se a luz é uma pessoa, ele chama todo mundo para a luz, olha o que ele está dizendo aí. Tudo que eu vou criar, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou determinar a partir de agora, venha para a luz. A luz vai ser o governo de tudo. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele e para ele. Olha, vai prestando bem atenção nesse negócio aqui. Essa crase muda. Aí você pode, se você é um erudito em hebraico, você pode me dizer assim, mas, apóstolo, no hebraico não tem crase, e realmente não tem. Mas a palavra que está no hebraico é uma palavra chamando para.
trazendo para a luz. Ou seja, eu vou criar tudo. Agora, luz, fica aqui porque tudo vem para você. Você vai dominar tudo, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar que o negócio aqui é muito bom. Isso aqui é muito forte aí. Então, ele chama para a luz. E as trevas, então, separou. Trevas para um lado, luz para o outro, separou tudo direitinho. Outro ponto aqui, ponto 5, 1, 2, 1, A, B, C, D, E, F, G. A luz foi chamada para governar e dominar sobre as trevas. Você vai ver lá no Novo Testamento, quando Paulo fala assim, que o Senhor nos tirou do império das trevas, que as trevas é um império, mas a luz é um reino. Há uma diferença fundamental entre império e reino. O império se subordina a um reino, e um reino não se subordina a ninguém a não ser ao Senhor. O reino é soberano. O império das trevas não é soberano, porque o império tem um imperador que deve obediência a um rei. Então, a luz é reino, as trevas é império. Guarde bem isso. A luz foi chamada para governar e dominar sobre as trevas. O Senhor determinou, então, quando ele fez a separação, que não houvesse nenhum tipo de relação entre as trevas e a luz. Ele separou e disse assim, não pode juntar de jeito nenhum. Até porque a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas, né? E o Senhor determinou que não houvesse qualquer tipo de amizade ou de comunhão entre ambos, entre a luz e as trevas. Você vai ver o versículo que eu vou ler aqui, de Coríntios, assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Está lá em Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós andamos na luz. Nós não temos comunhão nenhuma com as trevas. Isso ainda é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, explicando isso. Bem, mas tudo bem. Se eu já falei da luz aqui, que o Senhor falou com a luz, criou primeiro a luz, chamou primeiro a luz, seja a luz, entregou tudo para a luz, mandou a luz governar. Mas quem era essa luz? Vamos identificar quem era essa luz. Primeiro, vamos identificar com quem Deus estava falando. João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Isso aqui é o testemunho, é a teologia de João, a teologia joanina, a respeito de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha que coisa interessante. Ele era Deus e ele estava com Deus. Então era uma outra pessoa. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Olha só esse versículo aqui. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então está dizendo claramente aqui que a pessoa que ele falava era Jesus Cristo, né? Que era o Verbo, era a palavra, era a ação, era ele, e que não tinha nenhum tipo de comunhão com as trevas. E é claro que eu estou falando isso aqui para você, mas você é inteligente, você sabe, você conhece a Bíblia, você sabe claramente que você já leu várias vezes na Bíblia, Jesus dizendo assim, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o sol da justiça, e etc. Então vamos lá. É o próprio Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. O testemunho de Cristo a respeito dele mesmo, que foi que ele falou dele. Ele, Jesus Cristo, é o testemunho a respeito dele. Vou ler para vocês. João, livro de João. Novamente, teologia de João. Falou-lhes depois Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Confirmando aquilo lá de Gênesis capítulo 1, versículo 3, dizendo assim, seja luz. Cristo e Yeshua, meu filho, seja luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outro versículo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mais um. Eu sou a luz que vê o mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Oh, maravilha. Vou pegar um testemunho de Malaquias, profecia de Malaquias. Talvez seja a última profecia de Malaquias, a profecia de Malaquias é a última profecia do Antigo Testamento falando sobre Cristo.
Claro que os profetas não estão na ordem como deveria estar. Eu estou dizendo aqui apenas no nosso cânon, da forma como a Bíblia está em português para nós. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha aí, profecia de Malaquias. Vamos pegar o que Lucas dizia. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Aí vem o último versículo. Para iluminar, olha a luz brilhando novamente aí, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Novamente aparece Lucas aí falando de Jesus Cristo. Bem, a nossa live hoje não vai demorar muito, porque nós temos um compromisso agora numa igreja, mas eu vou terminar aqui a de hoje, porque vai continuar na sexta-feira, esse assunto aqui é muito forte. Bem, tá bom, falou de luz, falou que Jesus Cristo é a luz, aí a gente já sabia disso, né? Tudo o senhor falou, eu já sabia. Porém, por que então que eu comecei dizendo que a Bíblia usa simbologia para se referir às vezes à divindade? Então, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a luz do mundo. Sempre tem aqueles 7 eu sou de Jesus Cristo ali no livro de João. Bem, mas agora vem a explicação clara do que eu falei da força. Porque eu falei que existe uma força que move o reino. O reino não se move somente pela fé. Você sabe que existe uma fé que ela pode ser passiva ou ativa. Quando você pega, por exemplo, os jovens que foram jogados lá na cova dos leões, eles não brigaram com os leões, eles não xingaram os leões, não deram tapa na cara dos leões, eles apenas ficaram ali. Uma fé é o seguinte, o leão está com fome, o leão está doido para comer alguém, mas nós cremos, temos certeza de que ele não vai nos comer. É uma fé passiva, né? É diferente de uma fé ativa que você tem que fazer alguma coisa, né? Mas acontece que, além da fé, além da oração, da autoridade, do poder, tem que ter uma força que move. Não adianta você pegar um navio grande, o navio tem um motor maravilhoso, tem a tripulação que sabe comandar o navio, mas se não tiver uma força para movimentar o motor, se não tiver uma engrenagem, se não tiver um combustível, se não tiver uma engrenagem que faça o motor funcionar, né, para girar a hélice, ele não vai para lugar nenhum. Até hoje, que se sabe no mundo, na história do mundo, o único navio que funcionou sem hélice foi a Arca de Noé. Até porque o Senhor deu toda a planta para Noé, mas não deu a planta dizendo que tinha que ter uma hélice, né? Então Noé teve que andar segundo a vontade de Deus, para onde Deus conduzia a arca. Mas tem que ter uma força. Então a mesma coisa, quando nós estamos no reino, eu tenho fé. Se você tiver fé, eu tenho fé que se eu for na África, eu vou fazer um grande milagre lá. Tá? A sua fé, que é África do outro lado, não vai acontecer nada. Você tem que arranjar um jeito de sair do Brasil e ir até a África para fazer o seu milagre, né? Então vamos lá. Quando a gente fala dessa força, desse fundamento da força, porque está escrito no livro do Apocalipse, a ele a honra, a glória, a força, o poder, etc. Então, é porque a luz, como eu falei da simbologia, a luz, quando você estuda a luz, até a própria luz do sol também tem, qualquer luz tem, a luz tem vários raios. Se você pegar a luz do sol, por exemplo, vai ter não sei quantos raios lá, tem raio gama, raio ultravioleta, raio isso, raio aquilo, raio não sei o quê, tem um montão de raio. Porém, irmãos, preste atenção, isso é estudo para os cientistas. Para nós aqui, interessa 3 raios que têm a luz, que dizem respeito à nossa vida e que qualquer leigo entende isso. Não precisa ser um cientista para entender, qualquer leigo vai entender. Então, pelo menos esses 3 raios que a luz oferece, são esses que influenciam na nossa vida espiritual. Então, quando diz que é a luz do mundo, o primeiro raio que a luz tem é um raio que ilumina, que acende, que clareia, que te dá visibilidade. Você está num lugar escuro, acende uma luz e de repente as trevas desaparecem e tudo ilumina. Quando a mulher, do dracma perdido, lá da parábola de Lucas 15, a mulher perdeu a moeda dentro da sua própria casa
E quando ela foi tentar procurar, ela percebeu que a casa estava em trevas. Qual foi o primeiro passo daquela mulher? Acender lá um lampião, uma lamparina, um fogo qualquer. E aí ela trouxe luz à sua casa. Quando a luz aparece, a luz dissipa as trevas. Entrou a luz, as trevas saíram. Só que essa mulher fez a descoberta, quando a luz acendeu, que a luz mostrou que a casa dela estava suja. Olha, quando a luz do Senhor brilha sobre nós, não é só para iluminar nossas boas atitudes ou nossas boas ações, vai iluminar também o que está de errado. Porque se você não souber o que está de errado na sua vida, você não vai consertar. Se o Espírito de Deus não brilhar intensamente, trazendo esse entendimento na sua vida, tem coisas que você vai fazer e sempre vai errar, e nunca sabe. Quando a luz vem, o que a luz vem nesse caso? A luz vem como sabedoria, como entendimento, como conhecimento, como revelação, para você entender que aquela atitude está completamente errada. É o primeiro raio, ele acende, ele ilumina. O segundo raio é um raio que traz calor. Enquanto um traz a claridade, o outro traz calor, o outro traz quentura, ele esquenta, ele aquece. Não se esqueça de uma palavra interessante no livro de Levítico, acho que no capítulo 6, que fala que o fogo, aliás, capítulo 12, desculpa, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ora, hoje não tem mais altar para fazer sacrifício, para botar o cordeirinho. O altar agora está dentro de nós. E esse fogo, que é essa força que vem do Senhor, tem que iluminar, tem que aquecer, para nós entendermos que se o fogo apagar, nós estamos novamente frios, estamos nas trevas. Mas agora vem o terceiro raio. Eu falei daquele que ilumina, do que aquece, e vem o terceiro. O terceiro raio é justamente aquele que produz a força, a energia. A luz produz energia, né? Até popularmente aqui, quando nós falamos da companhia de luz, chamamos de companhia de energia elétrica, companhia da força elétrica, né? Através da eletricidade. E você vê que no raio tem força também. Mas a questão aqui é que essa energia, né? Você deve ter visto muito filme de cowboy americano, filmes antigos americanos, quando aqueles trens que não tinham eletricidade, nem tinham combustível, não tinha diesel, não tinha nada, eles eram obrigados a funcionar com uma caldeira. Tinha lá um lugar que andava com pedaços de madeira, com lenha, né? E ali o maquinista, né, o foguista, chamava de foguista, né? O maquinista era o que conduzia. O foguista era o auxiliar que pegava a lenha e botava lá dentro do forno. Bota fogo aí, acende fogo aí. O trem, aquele trem gigantesco de ferro, não sei quantos vagões ali, 4, 5, 6, 8 vagões ali, pesadíssimo, sendo movido pela força da energia do fogo. Interessante isso, coisa impressionante. Essa energia é que tem a luz. E essa luz é Jesus Cristo, é aquele que é chamado na Bíblia de o Pai das Luzes. Ah, se eu não me engano é Tiago, lá em Tiago, o Pai das Luzes, né? Está aqui na minha tela aqui, apagou aqui. É o Pai das Luzes, né? Então, na verdade, essa força, ela precisa operar em nós. Se essa força não opera, você vai ficar um crente como tem milhares de crentes por aí, sentadinho na igreja, quietinho na igreja, escuta a mensagem, não entende a mensagem, escuta o louvor, não entende o louvor, escuta tudo, mas não entende, porque é uma luzinha que está ali, mas sem força suficiente para abrir a mente, abrir o coração, abrir a alma, abrir o espírito e entender por que Jesus Cristo é a luz do mundo, qual a influência dele como luz do mundo. Olha que é uma coisa tão impressionante que até os incrédulos, até as pessoas que não são religiosas, conhecem Jesus Cristo e mesmo não conhecendo, mesmo não se aprofundando em conhecer Jesus Cristo, eles sabem, os incrédulos sabem que Jesus tem poder, que ele é a luz do mundo. Isso é uma coisa que ele se revela para o mundo inteiro. Ele tem essa força, esse poder de influenciar até as pessoas que não o conhecem ou que não andam com ele, em qualquer parte do mundo. Então, essa luz do mundo, quando o Senhor disse, quando a Shem disse, né, seja luz, então Jesus assumiu o controle e o governo de tudo e passou a governar. Quando a Bíblia chama de Pai das Luzes, foi porque quando ele veio aqui na Terra, ele disse para os seguidores, para aqueles que se converteram, vós sois a luz do mundo. E ainda disse mais outras coisas aí, que são muitos versículos, tem mais de 400 versículos falando sobre luz.
e sobre ele, a luz, não se pode esconder a luz debaixo da candeia. A luz tem que brilhar, né? Brilha a vossa luz diante dos homens. O que é brilhar a vossa luz? É a sua vida mostrar para as pessoas de fora que mesmo vivendo numa terra hostil, numa terra que a Bíblia diz que jaz no maligno, você não poderá, meu amado irmão, minha amada irmã, você não poderá viver plenamente a sua vida espiritual numa terra que jaz no maligno se você não tiver a força que vem de Deus. Ah, mas eu tenho fé, muito bem, parabéns. Ah, mas eu tenho oro, muito bem, eu jejuo, eu subo o monte, eu faço muita coisa, eu faço ato profético, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço, muito bem, está tudo certo, meus parabéns por isso. Mas se a força não tiver, não vai adiantar nada. É aquilo que eu falei do carro. Vão te dar um carro caríssimo, vai pegar um Porsche aí de 600, 800, 1 milhão de reais, vai botar na tua mão e você vai entrar no Porsche. E você dentro de um Porsche caríssimo, sem combustível, não vai a lugar nenhum. Não vai girar a chave, não vai andar, está faltando força. Já tem o carro, já tem o tripulante, já tem o carro, já tem o motorista, mas os dois estão unidos ali, mas ainda falta força. E essa força é quando nós estamos vivendo aqui e que o Senhor vem na nossa vida. Quando você olha para o dia de Pentecostes, você fica impressionado, porque aquelas 10 pessoas, aqueles 10 dias que ficaram ali, mais de 120 pessoas, eles estavam ali já orando com certo desânimo. Até porque Jesus só ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Tá? Só que enquanto aquelas pessoas estavam no cenáculo orando, lá na rua, lá fora, na cidade de Jerusalém, estava uma festa também. Todo o pessoal chegando de outras cidades, trazendo as primícias, né? Era hora de entregar as primícias, trazendo as primícias, todo mundo trazendo as suas primícias aí. E Jesus já tinha ido embora, né? Porque Jesus ficou 40 dias aqui na terra após a ressurreição, só que Jesus também é primícia, né? Então, com 40 dias, antes de completar os 50, ele também teve que ir embora, porque em Israel, as pessoas, durante os 49 dias que estavam em suas regiões, juntavam todos os dias as primícias, né? Da azeitona, do trigo, da uva, da romã, né? De todos os alimentos ali, e quando chegava o dia de entrega, traziam tudo a Jerusalém para entregar no templo, né, o sumo sacerdote. Então Jesus também era primícia, e por isso que ele teve que ir embora antes do Pentecostes, senão ele teria ficado para participar da festa. Só que ele também era uma primícia, tinha que se apresentar aqui, entregar a primícia. Ele foi na frente, se apresentou ao Pai como primícia daqueles que ressuscitou primeiro, a primeira ressurreição, como primícia. Logo depois, aí é como se nós aqui na terra, nós não estávamos lá, como se as pessoas de Jerusalém estivessem comemorando o Pentecostes na terra, e o Senhor Jesus lá em cima com o Pai também comemorando o Pentecostes lá entre eles. Tanto é que naquele dia o Espírito Santo chega, e o Espírito Santo chegou no cenáculo, no lugar, e que tinha um montão de gente 10 dias orando, desanimado. Ah, Senhor, o que é que a gente faz agora? Não sabia nem o que orar direito. Nós estamos aqui orando, o Senhor disse que é revestido do poder, mas passou o primeiro dia, passou o segundo, o terceiro. Eles estavam orando, eles tinham fé, eles acreditavam, eles criam no Senhor Jesus Cristo, mas estavam todos sem força naqueles dias. Estavam orando. Quantas vezes nós também oramos sem força? Quantas vezes oramos desanimados? E eles estavam ali orando, mas de repente o Espírito Santo chega. Quando o Espírito Santo chega com todo o poder, né, como se fosse um vento impetuoso, né, e de repente, né, a palavra grega usada para aquele poder, né, revestido de poder, é a palavra dunamis, de onde vem a palavra dinamite, né, aquele poder explosivo. De repente chegou, mas chegou com tanta força, tanto poder, tanta unção, que de repente eles acordaram, deu um tilt neles assim, levantaram e foram para a rua até cambaleando, porque dava a impressão que estavam embriagados, de tal a força com que eles foram tomados naquela hora. E saíram e foram para as ruas lá com poder, uma força tremenda. Até então Pedro era medroso, Pedro era tímido, Pedro não falava, Pedro não pregava direito. Não. De repente o Pedrão aparece lá. De repente o Pedro virou Pedrão, aparece no centro de Jerusalém e começa a falar numa unção, num poder, e pregou uma mensagem. O sermão de Pedro foi um sermão rabínico,
um sermão de quem entendia a Torá, um sermão de quem entendia os profetas. De repente, Pedro passou a entender tudo. Por que passou a entender tudo? Porque a luz também ilumina. E a luz significa sabedoria. A luz, quando vem sobre nós, é a sabedoria que vem. A luz significa dissipar as trevas, dissipar a ignorância, dissipar o desconhecimento. A luz vem para nos iluminar, aquecer e dar a força, o poder. Aí Pedro realmente estava impulsionado por aquela força do Espírito Santo, que todos estavam com ele, né? A ponto de ele enfrentar todo mundo lá na cidade e pregar. E, irmãos, quase 3.000 pessoas se converteram. Até se ele fazia apelo, não perguntou quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não tinha nada disso. As pessoas vinham à frente, né, impressionadas com aquilo, a forma como ele falava, o jeito como ele falava, o poder com que ele falava, a força com que ele falava e gritava. É tremendo isso. Lamentavelmente, o nosso tempo acabou e na sexta-feira eu vou voltar com esse assunto aqui, porque eu tenho outras coisas para falar a respeito da luz e das trevas aí que andam rondando aí certas situações em certos lugares. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Né? E sexta-feira, novamente, estaremos aqui às 5 horas da tarde. Hoje eu vou trazer um pouco no começo, porque tivemos que montar alguma coisa aqui diferente, mas me perdoem por hoje. Mas daqui a pouco, quando isso aí passar para o YouTube, eu vou distribuir para vocês. E que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos orar ao Senhor e agradecer pela bênção e segure esta palavra. Segure esta palavra, porque isso vai fortalecer a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Te rendemos graça de todo o nosso coração. Eu te peço, Pai, que esta palavra da força, da luz, da iluminação, do calor, da energia, possa penetrar em nossos corações também, que nós dependemos do Espírito Santo, que anda ao nosso lado todo dia, toda hora, e às vezes nem percebemos que essa força nos cerca. Por isso, Pai, toda honra e toda glória pertence a Ti, eu entrego a Ti, porque essa palavra não é minha, essa palavra pertence a Ti. E aqui, Pai, estamos apenas ministrando, repassando aquilo que Teu Espírito Santo nos orienta e nos ensina. Receba, meu Pai, toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, sexta-feira estaremos de volta novamente aqui para continuar essa palavra poderosa em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Um beijo no coração de todos vocês, em nome de Jesus, e nos veremos sexta-feira.